porque eles não conhecem o processo da avaliação psicológica. Às vezes a gente fica muito preocupado, e tem que ficar mesmo, né, com a redação, com o material, com as matérias em si, com o TAF, e a gente pensa, avaliação psicológica eu não preciso nem entender muito, é ir lá e fazer, e pronto, e acabou. E isso, às vezes, passa a ser o diferencial daquele que entende a avaliação psicológica, ele sabe os caminhos que ele tem que traçar, né, para ele conseguir aí a tão sonhada farda, e os que acham que é só mais uma parte do processo. Acredito que os que estão aqui já de forma séria e que já, né, trilharam uma parte, não pensam assim mais, porque são tantas as histórias que a gente ouve, e histórias verídicas, né, de pessoas que trilharam até ali a avaliação psicológica e se esbarraram nela e realmente se tornou para eles, né, um caminho mais difícil. Então, eu estou aqui hoje, de uma forma geral, eu vou explanar para vocês algumas questões importantes da avaliação psicológica e o quanto é importante vocês detalharem isso na preparação de vocês, né? Como vocês detalham aí na preparação aí com o professor Mineirinho nas matérias, como vocês também se preparam para o físico, a avaliação psicológica também é o ponto, assim, um ponto definitivo para você realmente chegar mais perto do seu sonho. Então, vamos pensar, né? O ser humano, ele é corpo e mente. Não tem jeito da gente separar essas duas questões. Quando você está preparando para o TAF, é seu corpo que está em movimento, e aí você vê, eu tenho que fazer tantos exercícios em tanto tempo, eu não posso falhar em determinada situação, eu tenho que correr tanto, eu tenho que fazer tantas barras, e é uma coisa muito definida. Você já sabe quantas barras você tem que fazer, quantos, levantamentos, né? Quantas pranchas, não sei como que é aí, cada concurso pede uma coisa, e é muito definido. E se você for ali e treinar daquela forma, você provavelmente conseguirá. O psicotécnico já é diferente, gente. Ele exige um perfil estratégico, né? Porque ele vai testar a sua mente, a forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você vive, como você vê as coisas, as suas reações, né? As reações espontâneas, as reações planejadas. Então, o TAF, ele reprova o corpo, né? Se a pessoa não estiver preparado, ele vai reprovar o corpo. E o psicotécnico, ele reprova pela desinformação. Então, quem não entende o que é o psicotécnico, quem não estuda, entre aspas, esse estudo é conhecer, né? Não tem conhecimento do processo, provavelmente vai estar atrás, né, de quem realmente entrar nesse mundo e tentar um pouquinho entender qual que é a dinâmica desse processo. Então, eu estou aqui hoje, né, para falar com vocês sobre essa dinâmica, o que acontece no psicotécnico. E aí, coloquem aí, né, escrevem aí para mim, qual que é o seu maior medo hoje em relação ao psicotécnico? Você tem medo do quê, tá? Enquanto eu vou falando aí, se vocês quiserem ir interagindo através aí de perguntas, qualquer coisa, a equipe aí da Comando Concurso vai me passando, né, o que vocês pretendem saber, além do que eu vou passar, tá? Então, vamos lá. Definindo a missão, né? Qual que é a missão? Psicotécnico. Então, gente, tem muitos mitos, tem muitas coisas que vêm por detrás aí do psicotécnico, que as pessoas, às vezes, não entendem realmente o que é, e isso já é um problema, né? Então, o que não é o psicotécnico? Ele não é uma sessão de terapia, tá? Eu vou lá, por exemplo, tem concursos que fazem, né, entrevistas, é uma terapia, eu vou falar dos meus medos, eu vou falar das minhas ansiedades, vou falar do que eu gosto, do que eu não gosto. Não é isso. Não é isso, isso se chama terapia. E terapia, como psicóloga aqui falando, né, é uma coisa muito boa, é uma coisa para quem realmente se leva a sério, é uma coisa para você
o autoconhecimento, quem tem condições de fazer, quem pode investir nesse autoconhecimento, tem mais é que investir. Mas, na verdade, o psicotécnico não é isso, né? Eles não querem saber se você é feliz, se você é infeliz, se você é resolvido ou não. É outra coisa. Também não é um julgamento moral para saber se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Eles querem saber isso, né? Se é bom ou ruim? Não, eles querem saber quais os seus limites. Eles querem saber, basicamente, qual a sua visão de mundo, né? E também não é um teste de sanidade. Isso é muito comum a gente ouvir, não passei, né, no psicotécnico, eu sou louca, eu não passei. Gente, o psicotécnico, ele não define e ele não avalia graus, né, vamos dizer aí, de distúrbios psicológicos. Ele não tem essa função, esse objetivo. Para você ter um teste de sanidade, você tem que ir num psiquiatra, você tem que passar por uma equipe psicológica, é outra coisa, tá? Então, isso aí são mitos, né? São coisas que não definem o psicotécnico. O que define, então? O que é verdade dentro do psicotécnico? Primeiro, é uma avaliação técnica padronizada. O que quer dizer isso? Ela é feita em cima de testes psicológicos, principalmente, né? Que são do campo da ciência. Uma coisa é você abrir o seu computador e falar assim, vou fazer um teste aqui, apareceu esse teste aqui para mim, vou fazer, nossa, deu aqui que eu sou A, B, C ou D, né? Esses testes são testes populares, eles falam ali, mas não é uma coisa técnica, não é padronizado. Para vocês terem uma ideia, os testes psicológicos, eles são comprados e geralmente são manipulados somente por psicólogos. Se você trabalha numa empresa e é psicólogo dessa empresa, que é meu caso também, os testes são comprados no meu nome e ficam na minha responsabilidade e na responsabilidade da empresa. Esses testes, gente, são testes científicos, eles passaram por pesquisa, eles passaram por avaliação técnica, eles passaram por uma banca de investigação, onde eles foram testados na validade deles, na fidedignidade deles, e quando eles chegam, né, no patamar, geralmente, todos os testes, sejam eles brasileiros ou de outros países que são adaptados para a realidade brasileira, eles fazem parte de teses de doutorado, de livros que são realmente publicados, né? E dentro disso, eles são vendidos, né, em casas, em livrarias de psicologia especializadas, somente para psicólogos. Você tem que apresentar o seu número do conselho, né? Um teste, ele não pode, para você ter ideia, ele não pode ter nunca, né? Ele não pode ser vendido para nenhuma outra pessoa que não seja um psicólogo. Manuseado, às vezes ele pode ser manuseado por estudantes de psicologia que estão sob uma supervisão, né, de um psicólogo e que eles colaboram. As bancas, elas geralmente, contratam, né? Contratam alguma banca, a banca contrata alguma empresa de psicologia para aplicar esses testes e depois avaliar esses testes dentro dos concursos. E, às vezes, as pessoas que estão lá para aplicar o teste são pessoas, né? São estudantes de psicologia ou pessoas da área da psicologia, tá? Então, é uma coisa muito séria, né? Um teste, você não pode tirar um xerox de testes. Quando vocês pegarem a folha de teste na hora da prova, vocês vão ter que ver lá o número da folha, né? Porque tudo é estudado. Se, por exemplo, um teste é colorido, eles tiram um xerox preto e branco e vão aplicar, isso pode interferir nas respostas, isso pode interferir na performance, né? E existem testes que são validados e outros não. Então, nós temos um site que chama Satepsi, que quem quiser pode entrar e olhar, tem os testes, né? Que, na verdade, eles são
confiáveis, né? Eles são basicamente basilados aí pelo nosso conselho, e os testes que estão em desuso, que eles nunca podem ser usados. O que acontece com essas empresas que firmam, né, contrato com as bancas? A gente vê pela história aí, que eu já estou um tempo nesse mundo das carreiras policiais, principalmente dos concursos, que uma banca que contrata uma empresa, ela vai usar os testes que ela tem, né? Então, assim, a gente já tem uma ideia. A banca tal fez um concurso há um ano atrás e usou o teste A, B, C e D. Provavelmente ela usará os mesmos testes. E, na verdade, ela pode, né? Ninguém garante que usará, mas ela pode também trazer outros testes novos, por isso que a gente já tem assim, um mapeamento dos testes que são mais usados no Brasil inteiro, em questão de concursos, né? Então, é muito séria essa questão, porque depois, se der ruim, como a maioria diz, né, a gente tem muitos pequenos detalhes que a gente pode entrar para tentar reverter uma situação de um candidato. Né? Até a forma de aplicação, a forma de, na verdade, de avaliação desses testes. E na maioria das vezes, né, quase não, 100%, todos os testes usados, que já é um critério que eu uso para dar uma sapeada aí, né, nos testes que serão usados pela banca, são de aplicação geral, né? Então, porque tem testes que são só de aplicação individual, e outros são, né, de aplicação geral. Então, nenhuma banca vai pegar um teste de aplicação individual, eles ficariam, meses, né, aplicando o teste aí num tanto de gente. Então, todos os testes que são usados aí pelas bancas são testes, na verdade, de aplicação geral. E também, né, o que é verdade no psicotécnico? É que ele é uma análise do perfil profissiográfico. O que é perfil profissiográfico? É o perfil exigido, né, para determinar aí as características desejáveis, né, em um trabalhador, suas habilidades cognitivas, técnicas e comportamentais para aquele cargo. Tanto que quando sai, né, lá o edital, tem basicamente quais serão no psicológico os comportamentos, né, as modalidades que serão avaliadas e por quê. Né? Vai avaliar, por exemplo, a questão da habilidade motora. Por quê? Porque essa habilidade é importante para isso e isso. Vai avaliar a atenção concentrada. Por quê? Porque nesse trabalho é necessário isso e isso. Então, eles fazem uma análise do perfil que é desejável para aquela função, né? E eles catalogam, nesse perfil, eles colocam os comportamentos, as atitudes, as características de personalidade que são necessárias para que a pessoa seja aprovada, porque no dia a dia são daquelas características que eles terão que, né, dar conta, certo? E é uma verificação de compatibilidade, ou seja, essa pessoa fazendo esse teste, né, porque geralmente não é um teste só, são vários testes, é um dia de testes, né, geralmente, eles fazem vamos dizer, o quantitativo desses testes, né, fazem a junção, a permeabilidade de um teste para outro e verifica qual a compatibilidade desse candidato para esse cargo de acordo com esses resultados. Né? Então, para isso, você tem que ter uma base de acerto, porque nós temos testes mais psicométricos, que são de acerto e erro. Por exemplo, os testes de atenção concentrada, de raciocínio lógico, de memória, né? E nós temos os testes que são testes mais abstratos, que são os testes de personalidade, que são os testes de rendimento, que são os testes ligados à heteroagressividade, à autoagressividade, à compulsão e assim por diante, tá? Então, gente, prestem bastante atenção. No psicotécnico, a pergunta não é, você é bom? A pergunta é, você aguenta o porte de arma?
é bem diferente a pergunta. Eles não estão querendo saber se você é bom, se você é mau, se você é ruim, se você é legal. Eles querem saber, você aguenta, né, essa profissão? Você suporta o porte de arma, né? Literalmente eu usei aí porte de arma porque é uma coisa bem, bem forte, né? Você está com uma arma aí, né, no seu corpo o dia inteiro e você ter todo esse equilíbrio para saber como manusear. E é isso que eles querem saber. Você tem ou não perfil para esse concurso que você está querendo, tá? Como que geralmente é feito esse psicotécnico, né? Diante de tudo que eu já falei, eles calculam, né, as características que eles querem avaliar e eles buscam também os testes que existem, né, no mercado e que medem aquilo que eles gostariam de medir. Então, geralmente, nós temos nesses testes, teste de personalidade, que vai me falar quem você é, tá? O teste de personalidade, o objetivo dele é esse. Geralmente, os testes de personalidade são esses mais, vamos dizer, abstratos. Eles vêm, por exemplo, eu peguei aqui um para falar para vocês, que é um muito usado, o BFP, ele é a bateria fatorial de personalidade, ele tem 126 itens de autorrelato, tá? Esses autorrelatos, eles são, na verdade, ligados às suas características de personalidade. E aí, eles colocam uma frase na afirmativa, tá? E você tem que dar uma nota para essa frase de 1 a 5, tá? Sendo que 1 não tem nada a ver comigo, isso que está escrito. E 5 é o máximo, né? Tem tudo a ver isso que está escrito. Por exemplo, sou uma pessoa triste. Aí você, não, eu não sou tão triste assim. Seria mais ou menos um 3, Ana? Seria um 4? Seria um 2? Então, você tem que, primeiro, ter seu autoconhecimento e conhecendo, basicamente, o teste, o que na verdade ele computa, né, no final, você também tem um equilíbrio, tá? Porque nem sempre os extremos são bacanas, mas em algumas o extremo é bacana, sabe? Então, assim, é interessante conhecer, né, o teste por dentro, saber o que ele busca. Tem jeito, Ana, de treinar um teste? Tem. Né? Tem jeito de treinar um teste. Tem gente que vai no meu consultório e fala, ó, Ana, eu vou fazer um concurso e aí eu quero fazer esses testes com você aqui, né? Então ele vai, faz os testes, eu dou a devolutiva e ele começa a conhecer um pouco mais, né, do que é o teste. Mas assim, o teste, mesmo você conhecendo, tem a ver com quem você é. Tá? Porque não adianta você treinar uma coisa e você não ter equilíbrio emocional na hora da prova. Você está me entendendo? Então, é um conjunto de coisas, né? Outros testes, por exemplo, são os de atenção e concentração, que vai medir o seu foco. A atenção concentrada é a capacidade de um sujeito escolher, no meio que ele está, que tem tantos estímulos à nossa volta o tempo todo, um estímulo mais importante para que ele possa se concentrar e realmente ter, né, os comportamentos dele ali em cima daquela situação. E é uma coisa que em todas as profissões é muito importante. Um caixa de supermercado, um caixa de banco, um dono do banco, né? Então, do menor grau, entre aspas, ao maior, você precisa da atenção concentrada. E esse teste de atenção concentrada, tem gente que fala assim, Ana, dá para decorar? Não é que dá para decorar. Se você for desatento ao extremo, vai ficar difícil, mas você pode conhecer, saber, por exemplo, quantos itens você teria que marcar numa primeira linha, numa segunda linha, para você passar melhor pelo teste, quantas linhas você tem que fazer no tempo que ele tem tantos minutos, às vezes são 5 minutos, né? E aí você tem que fazer um número X. Então, você sabendo, conhecendo isso, na verdade, isso vai ser bom para você no momento, porque você já sabe o que você está esperando. Vocês entenderam? Agora, isso garante? Só garante se você tiver autoconfiança, né? Se você for uma pessoa que, na verdade, for equilibrada. Por isso que é importante a gente
trabalhar também a ansiedade, né? Trabalhar uma série de questões ligadas à execução desses testes. A entrevista, geralmente, né, vai ver a sua coerência, se o que está lá no teste é a mesma coisa que você fala e que você pensa, tá? E o raciocínio lógico é a decisão sob pressão, ou seja, no raciocínio lógico, os testes de raciocínio lógico, ele traz situações onde você tem que ter pensamento rápido, tá? Porque às vezes são 54 questões ali de figuras onde você tem que fazer uma correlação matemática, analítica ali, e saber qual figura que entraria num quarto momento. Eles apresentam uma progressão, 1, 2, 3, e o quarto momento fica em branco. Você tem que achar embaixo a figura que realmente continua, né, aquela análise ali. Então, é uma coisa rápida, um insight rápido, algo bem pontual, onde você vai resolver uma questão, né, sob pressão. Bom, geralmente, aqui eu falei já, né, que as ferramentas, a gente tem aqui um levantamento, até dessa banca que eu estou falando aqui hoje, um levantamento dos testes que eles mais usam. Esses aqui que eu coloquei, o BFP, que foi o que eu acabei de falar, né, o IFP2, que é um inventário fatorial, que é parecidíssimo com o BFP, o IFEXA e o ENFR. O IFEXA também é um inventário de personalidade hexadimensional, e o ENFR também, ele é mais ligado a características de entusiasmo, sociabilidade, né? São testes que medem essas questões. Agora, o que é medido, né, nos testes, geralmente de personalidade? É o seu controle de impulsividade, o quanto você pensa antes de agir ou não, tá? A sua tolerância à frustração, se você é uma pessoa que na verdade, desiste fácil frente à primeira dificuldade, ou se você é uma pessoa que é mais tolerante, que você sabe superar dificuldades, e dentro disso tudo, melhor, né? Se você tem uma estabilidade emocional para resolver essas ações impulsivas e essa frustração, tá? Gente, Ana, então qual que é o gabarito ideal para um teste, né? Não existe um gabarito ideal, tá? Não existe. Ana, eu não terminei o teste todo, eu vou levar pau nesse teste. Mas, às vezes, no teste, tem testes que uma errada destrói uma certa, e a pessoa foi até no fim do teste, porque ele ficou nervoso, quis fazer rápido, e zerou o teste, porque ele errou tanto que o que ele acertou não deu certo. E aí, quem fez, às vezes, até a metade, mas que fez com consciência, com, né, estabilidade emocional, fez até ali, mas acertou tudo que tinha que fazer no teste, entendeu? Então, assim, nem sempre, né, o gabarito ideal, terminar o teste todo, fazer aquele, né, o palográfico, por exemplo, que é muito falado também, que é o dos palozinhos, o pessoal fala dos pauzinhos, né? Tem gente que, mas eu tinha que encher essa folha de palos e o verso dela também, mas aí você vai ver, tem palo tremido, tem palo com arpão, tem palo grudado no outro, tem espaçamento muito grande, que isso tudo você vai perdendo, né? Na verdade, a qualidade do teste, tá? Então, não existe gabarito ideal, existe o perfil esperado. Então, se você fizer com consciência e fizer dentro do que você consegue, é claro que você irá conseguir um resultado bacana, né? E se for um resultado bacana e estiver dentro do esperado, você está dentro, tá? Bom, aqui, né, entra o que eu falei para vocês do certo e errado, são testes mais ligados ao cognitivo e às habilidades, aqueles são mais abstratos, ligados à personalidade, comportamentos. Esses testes também são muito usados, são os testes de raciocínio, tá, que você vai ter que realmente, né, entender um processo que eles colocam, e geralmente também com gravuras, ou eles colocam uma frase, você tem que completar, para decisão rápida, tá? Então, nós temos aí o Beta 3, os códigos ITLR, né, que são muito usados, que são testes usados. Nós temos os de atenção e de memória, tá? Esses de memória são geralmente com rostos,
né? E você tem um tempo para visualizar aqueles rostos e depois você é solicitado a achar esse rosto, né, numa outra situação que eles trazem no teste, de forma rápida. E quantos mais rostos você identificar dos que foram mostrados, mais pontos você ganha, tá? Atenção concentrada eu já falei, né? São testes geralmente com setas, para cima, para baixo, para o lado, né? Que você, na verdade, tem que achar no meio de outras setas, num determinado tempo, é tudo sob pressão, viu, gente? É tudo medido o tempo certinho, falou, terminou, e assim, pelo amor de Deus, eu vou falar isso mais no final, ao terminar aqui. A primeira coisa, gente, a primeira coisa para você fazer um bom teste é entender as instruções. Se você não entende as instruções, você vai dar bobeira no teste, né? Então, não tem problema nenhum se você não entender de uma primeira vez, ou se eles pedirem para você ler em voz baixa, né? Você ler ali para você e começar o teste. Se você não entender, não tem problema você levantar a mão, pedir para a pessoa vir e falar, eu não entendi, antes de começar o teste, porque depois que começou o teste, acabou. Tá? Depois que começou o teste, não pare, se você atrapalhar, aí dá problema para você vai ser banido ali, né, do processo. Então, assim, e se for lido, porque geralmente a gente lê, né, para as pessoas, quando é de grupo, a gente lê como que vai ser feito o teste, explica direitinho. Geralmente todo teste tem uma partezinha que é para você treinar antes de começar o teste propriamente dito. A gente ainda passa e olha se no treino a pessoa entendeu, se foi legal, se ele entendeu o processo mesmo, né? E não queira dar um desperto. Por exemplo, num teste de atenção concentrada, que você tem que riscar 3 tipos de seta, uma para a direita, uma para a esquerda e uma para baixo. Aí tem uma transversal, tem uma que é vazada e as setinhas são pretas, aí você vai falar assim, nossa, eu vou riscar todas da esquerda, do início até o fim. Tá. Agora eu vou riscar todas da direita. Gente, não dá, porque acaba o tempo. Aí, já pensou se faltar a última setinha? Olha o tanto de setinha que ficou para trás, que você não riscou. E aí, a que você não riscou, anula uma que você riscou. Aí você não vai ter jeito. Então, se falou, risque todas as setas na primeira linha, ao chegar no final da primeira linha, passe para a segunda linha, façam exatamente como se pede nas instruções. Essa é a primeira dica e mais importante. Se não entendeu a instrução, se você não entendeu que 5 é porque você se vê naquele comportamento, e 1 é que é porque aquele comportamento não tem nada a ver com você, e você trocar, na verdade, esses números, vai dar ruim para você, né? Então, assim, tem que entender, tá? E também de habilidade motora, que é teste de coordenação e precisão, né? Também é muito usado, tá? Então, o crime, ele não espera você pensar, né? E o teste simula o mundo real. É no teste que eles verão como você, numa situação exata, né? Ali do trabalho, qual será o seu perfil na resolução disso, sabe? Então, gente, conhecer os testes, conhecer essa alma, né, do concurso, que eu falo que os testes é a parte da alma do concurso, né? É muito importante, é muito importante. Quem não conhece, quem realmente não adentra nesse assunto, na formação aí, né, na preparação, fica atrás de muitos, né? Porque quem entende um pouquinho disso já vai estar, assim, mais preparado. Ele vai estar mais tranquilo e vai saber como lidar com os testes na hora da prova, tá? Bom, vamos lá. As escalas de verdade, tá? Todo teste, como eu falei antes, os testes, eles têm, né, toda uma constituição interna, eles têm basicamente toda uma validação interna. Então, não adianta você querer burlar testes, você passar uma visão que você não é, porque uma hora ou outra, eles vão detectar que você está burlando. Por exemplo, eles detectam inconsistência nas respostas. Como que acontece isso, Ana? Por quê?
naquele que eu falei mesmo, no BFP, que são 126 itens. Cada item corresponde a um tipo de comportamento ou atributo que eles querem, na verdade, medir. Vamos supor a agressividade. Eles dividem lá o teste em 15 perguntas sobre agressividade, que você, na hora que você está fazendo, você não entende que é sobre agressividade, mas eles estão fazendo aquela pergunta para medir a agressividade, tá? E aí, por exemplo, é a número 2, é a número 25, é a 70, é a 84, é a 90, vem de forma aleatória. Aí, lá na 5, que você respondeu, você colocou lá, em relação à agressividade, o número 4. Não, eu sou muito agressivo. E lá na 25, você colocou 1. Não, eu não sou nada agressivo. E lá na outra, você pôs 4, eu sou agressivo. E na outra, você pôs 2, eu não sou agressivo. Então, isso é uma análise de fluxo de dados, sabe? Eles vão colocando e vão vendo se você está sendo consistente nas suas respostas, ou se você está tentando burlar. Identificam também desejabilidade social. Sabe aquela pessoa que tenta agradar o tempo todo, você colocando só respostas do menininho ou da menininha perfeita, sabe? Ai, tudo eu faço muito bem, nada me afeta, eu sou uma pessoa emocionalmente muitíssimo equilibrada. Esse indicador, ele é uma máscara social, isso aí é um alto risco, sabe? Você aparecer no teste como alguém que nunca erra nada, como alguém muito perfeito, tá? E também, os testes, eles revelam tentativas de manipulação, né? Quando tem uma detecção de fraude, né? Que você realmente burla, fala de um jeito ou faz de outro, aí você pediu para fazer de um jeito, a pessoa faz de outro, mas para burlar ao mesmo tempo, ou burlar realmente a forma de realizar, isso aí é horrível, porque isso aí você não ganha nenhum processo depois, se você não fez do jeito que foi solicitado, tá? Então, a incoerência reprova mais do que a imperfeição, viu, gente? Porque imperfeitos todos nós somos, né? Quando eu vejo um teste muito certinho, eu já fico de antena em pé, sabe? Eu falo, não, essa pessoa aqui é muito rígida, a rigidez dela é muito grande, isso não deve estar sendo bom para a vida dela, né? Então, a imperfeição, ela vai aparecer num lugar ou no outro, num teste ou no outro, e ela na verdade, aceita, porque nós não somos perfeitos. Agora, a incoerência reprova, né? Se num teste lá, se eles usarem 2 testes de personalidade, num verificar que você é tipo A e no outro que você é tipo D, aí a coisa realmente fica mais difícil, tá? Bom, então, aqui vem só, né, mais uma afirmação dessa fala, sobre mitos e realidade do psicotécnico, né? O mito, o policial Rambo, né? Aquele que dá conta de tudo. Então, é uma idealização extrema, e isso vai indicar nos testes imaturidade, né? Que a pessoa acha que ela pode tudo, que ela consegue tudo, que ela não tem limite nenhum. Outro mito é as pessoas acharem que a gente não pode ser sincero em testes, né? Que a sinceridade reprova. A realidade, gente, é que a banca quer saber e quer conhecer seus limites, entendeu? Então, se você não for sincero, é claro que está lá. Por exemplo, se me baterem, eu mato. Claro que você não vai pôr lá 5, né? Isso tem tudo a ver comigo, eu mato mesmo. Mas você pode colocar um 3, um 4, um 2, né? Ou um 1, porque, né, matar é muito forte. Então, assim, é interessante você entender a pessoa que você é, o que o teste está te pedindo, né? Porque é nessa nuance entre quem eu sou e o que eu vou falar, eu tenho que ter a realidade, certo? Eu tenho que saber, gente, eu estou fazendo uma prova para quê? Nessa prova, o que eles estão esperando de mim? Eu não sou perfeito, mas nessa questão aqui, eu não vou colocar aqui, sabe, uma coisa que a banca, às vezes, quer ouvir de mim, mas eu vou colocar um número aqui que vai mostrar que eu estou tentando, que eu estou tentando ser melhor nesse aspecto,
Vocês estão me entendendo? Então, assim, essa coisa de sempre responder o que você acha que a banca vai querer, isso também você pode entrar em problemas, tá? Outro mito, falar que terapia elimina, né? Quem faz terapia vai para os testes e fica tão zen e é uma pessoa tão equilibrada e que aí realmente a terapia elimina, ele perde a noção ali da realidade. Nada disso, gente. Terapia é sinal de força, né? Quem cuida da saúde mental está cuidando do seu bem maior, tá? Tá lidando do seu bem maior, que é a sua saúde mental. E nesse campo, principalmente, né? No campo policial, se você não tiver saúde mental, você está perdido, sabe? Você está perdido porque vocês trabalham e mexem com o crime. Vocês vão trabalhar e mexer com pessoas que não têm o equilíbrio mental, né? Então, de duas uma, ou você, na verdade, enfrenta isso sabendo da realidade, ou você pode ser, daqui a um tempo, um profissional frustrado. Isso é ruim, não é? Então, assim, as pessoas me perguntam, Ana, você atendeu quantas pessoas hoje? Tem dia que eu atendo 12, 13 pessoas. Mas isso aí, como é que faz? Quando você chega em casa, isso aí não te atrapalha na sua vida? Gente, a profissão, ela, na verdade, ela cria na gente uma forma de proteção com aquilo que a gente trabalha. Já pensou se você sair para a delegacia todos os dias e voltar para casa depressivo? Você não vai suportar esse trabalho. Então, você tem que trabalhar a sua cabeça primeiro para você suportar aquilo que é o seu desejo, né? Um médico que vai operar todos os dias, né? Se ele voltar para casa com a carga do paciente que ele não conseguiu salvar, ele vai pirar, entendeu? Então, a terapia, né, ela ajuda muito, principalmente pessoas que trabalham com questões de maior agressividade ou questões de saúde mental, né? Então, terapia não elimina nada, não, tá? Terapia é força. E aqui está falando, eu falei do palográfico, que é dos palos, né? É outro mito. Palográfico é sorte. Não, palográfico não é sorte. Palográfico é técnica, é ritmo, é estabilidade. Quando vocês conhecerem ele por dentro, vocês vão ver que tem jeito de melhorar, mas também depende né, vamos dizer, do autocontrole pessoal. Se você não tiver um autocontrole, não adianta você treinar o palográfico ali, ó, um tantão de vezes, né, e não ter o autocontrole para chegar lá e fazer um teste bacana. Mas tem que conhecer, dá para melhorar, entendeu? Dá para melhorar muito. Tem gente que faz o palográfico uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até achar que ficou bacana, né? Para que realmente melhore ali na hora do rendimento da prova, tá? Então, foco no real, né? O avaliador aí, ele vai buscar autenticidade e autoconhecimento, saber o quanto você sabe de você, tá? Bom, qual que é o perfil de quem reprova? De quem reprova, né, no psicotécnico? Pessoas muito impulsivas, tá? Muito explosivas, que agem sem pensar, né? A rigidez extrema, são pessoas que não sabem ceder em nada, só existe o ponto de vista delas, só existe, na verdade, o comportamento dela que é importante, tá? A hostilidade elevada também, né? A agressividade muito alta, gera também muita reprovação, e isso em quase todos os testes dá para notar, tá? E baixa tolerância à frustração, a pessoa que não sabe lidar com o que não deu certo, né? Aí ela fica mais incerta do que o que não deu certo, e aí vira uma bagunça, né? Agora, todo mundo também, muitas vezes, falam, eu não passei, então eu estou doente. Gente, psicotécnico, de novo eu vou falar, ele não mede sanidade mental, ele só mede inaptidão para o cargo, tá? Naquele momento, você está incompatível com o cargo, você não tem as características daquele perfil que eu falei, psicográfico, para aquele cargo. Agora, nós estamos aqui para melhorar isso, cara. Ué, pelo amor de Deus, né? A gente pode melhorar isso e isso não ser o seu resultado final, ser inapto,
Muito pelo contrário, tá? Você pode melhorar uma série de coisas aí. Ah, Ana, eu sou muito hostil mesmo. Tá bom, mas você já começou a pensar um pouquinho por que você é tão agressivo? Por que você é tão represado nessa questão? O que você tem feito para melhorar isso? Como que está sendo, né, o seu dia a dia? Como está sendo a sua ansiedade? E isso a gente pode trabalhar muito bem, porque dependendo disso, você também fará ou não um bom teste. Bom, o protocolo aqui de preparação ética, né? Principalmente na semana da prova, tá? Isso aqui é para a vida, né, gente? Não é só para a semana da prova, não, mas para preparação. O sono regulado, né, é o tal que a gente chama do ciclo circadiano, que é o relógio biológico, tá? É muito importante o sono, porque eu não sei se vocês sabem, eu também trato disso muito nos meus cursos, que é a importância do sono regulado. É no sono, gente, que a gente vive. Então, por que pessoas, por exemplo, que trabalham em turnos, por que pessoas que trabalham com fusos horários diferentes, né, pilotos de avião, eles, na verdade, eles aposentam mais cedo, eles têm pecúlios aí, né, que eles têm menos tempo de trabalho, porque quem não dorme bem, quem não dorme de noite, vamos falar assim, né, à noite, realmente está ferrado, infelizmente. Por quê? Porque, primeiro, tem a questão do barulho, da luminosidade, né? Segundo, é no sono que a gente regula muita coisa, os nossos hormônios, a nossa memória, tá? E nós temos 3 fases do sono. Então, é aquela parte, primeiro, que você, às vezes, deita e fica ali rolando para até pegar no sono, e eu sempre falo, cuidado com tela, principalmente, assim, uns 40 minutos antes de dormir, desliga computador, desliga tela, desliga tudo, tá? Por quê? Porque, às vezes, a tela, às vezes não, sempre, né? Nós temos um eixo aqui na frente, né, do nosso cérebro, que chama eixo HPA, que é o do hipotálamo, das glândulas, né? Do hipotálamo, da pituitária e da adrenal. Então, se você, na verdade, está aqui com o celular na frente, e ele está mandando aqui mensagens e tudo mais, seja jogando, seja fazendo o que for, você está estimulando. Por que muitas vezes eu falo para os meus pacientes não fazerem exercício físico à noite, depois de 8 horas da noite, 9 horas? Porque depois desse horário, você tem o quê? Você tem que estar treinando o seu cérebro para ele ir diminuindo, né? Agora tem gente que está fazendo academia meia-noite, 11 da noite, 10 da noite, chega em casa e fala para mim, ai, Ana, mas eu durmo igual uma pedra, eu chego lá, deito e durmo. Tá, mas que hora que você vai entrar no sono que regula? Que é 2, 3 horas depois que você deita e dorme. Né? Então, se eu durmo às 10, eu entro no sono REM, que é o sono que descansa, que te memoriza, por volta de 1 da manhã. Eu fico nele 2, 3 horas. 1, 2, 3 da manhã, eu estou saindo dele para as 4, para levantar às 6 horas, que é depois você, né, para voltar para a vigília, que é, né, para o estado acordado, você demora mais 2 horas. Agora, tem gente que nem entra no sono REM, tem gente que acorda no meio dele e aí passa o dia inteiro falando que está cansado, que está carregando o mundo nas costas, que está acordando, mas queria dormir mais o dia todo. Então, cuidado com isso, tá, gente? Então, principalmente na época da prova, tenta regular o sono, controle de estimulantes, né? Muita gente tomando muita cafeína, tomando muita coisa para estudar até mais tarde. Para com isso, você está detonando seu corpo, você está inflamando seu corpo, né? E seu corpo responde de outras formas. O treino cognitivo, né? É preciso você treinar sua atenção, sua concentração, ficar mais introspectivo, sabe? Sabe aquela coisa de você começar a estar no controle da sua vida, que muita gente não consegue? Então, fique no controle da sua vida, fala, não, eu tenho que, né, a respiração, ó, respiração diafragmática, né, que é a que você respira, fecha a boca, respira pelo nariz,
E inspira pelo nariz e expira pelo nariz, buscando concentrar, né, na barriga aqui, né, a respiração. Você faz isso, isso controla o quê? Controla seus batimentos cardíacos, leva mais ar para o seu cérebro e você consegue ficar no aqui e no agora com mais, vamos dizer, pertença, tá? Você começa a saber o que você está fazendo. Então, está nervoso, está ansioso, está, na verdade, com problema com alguém te manda um negócio no WhatsApp, você vai responder com a primeira pergunta primeira coisa que vem na sua cabeça, para. A Ana falou para eu respirar, deixa eu respirar aqui. Solta, faz 3 vezes no seu tempo. Vocês vão ver, depois que vocês fizerem isso, se vocês responderão da mesma forma, como se fosse sem a respiração. A gente não responde da mesma jeito, a gente melhora as nossas respostas, né? Então, comecem a ter esse treino cognitivo e o autoconhecimento, né? Saber o que está sendo seus gatilhos de estresse, o que está te tirando do prumo, literalmente, tá? Porque aí você tem que dar um jeito nesses gatilhos, porque quanto mais ansioso e estressado você tiver, pior você vai sair em tudo que você fizer, tá? Então, você não precisa ser perfeito, é o que eu falei, você precisa ser estável. Você precisa estar no controle da sua vida, você precisa estar no controle dos seus impulsos, se é que você quer entender isso, né? É sobre isso que eu falo também no meu curso, tá? A observação, então, estabilidade, né, da pessoa é a chave para avaliação consistente, certo? Conhecer o processo é muito importante, assim, essencial. Eu repito, quem não conhece o processo, quem não souber do processo, vai estar atrás de muita gente, tá? Mas é importante que você esteja estável. E sobre essa estabilidade, eu também tenho muita coisa para ajudar vocês nessa questão, tá? Aí fui lá, né, Ana, e fiz e tal, eu não procurei entender o que você falou, eu não procurei entender um pouco do seu curso e tudo mais, eu fui lá, não deu certo, não deu certo. E aí, o que a gente faz? Gente, vocês têm direitos, tá? Se você for reprovado num concurso psicotécnico, né, você tem direito de uma entrevista devolutiva, que é, na verdade, com acesso aos laudos, ver seus testes e ver como que eles foram avaliados, saber o motivo da sua desclassificação, da sua inaptidão, tá? E aí você entra com recurso administrativo, né, que seria uma revisão dessa decisão. Agora, erro fatal é recorrer sem fundamentação técnica de um psicólogo assistente. Eu tenho feito vários pedidos de verificação para a gente recorrer, e tem muitas coisinhas que a gente pode recorrer e que a pessoa, né, ela consegue, se não for algo que não dê para recorrer, eu já falo na hora também, não, isso aqui esquece. Se você fez assim, se aconteceu dessa forma, a gente não tem nem como recorrer sobre isso, né? Eu sou bem sincera. Agora, se der para recorrer, a gente sempre consegue alguma coisa, sabe? Então, resumo aqui, né, da operação. Ciência, não sorte. Então, quem tiver interessado em saber mais sobre testes psicotécnicos, né, e concursos, né, a gente pode entender isso juntos, porque o teste é técnico, ele é previsível, entendeu? Então, ciência não é sorte, não, é conhecimento, é técnica, é previsibilidade. Estabilidade, não perfeição, é o que eu falei o tempo todo. Né, também a gente tem que treinar a estabilidade emocional. A banca, ela busca quem aguenta o tranco, quem dá piti, quem grita, quem fala eu mato, eu vou, não quer isso não. Quer gente que sabe resolver as coisas de uma forma, né, basicamente ponderada, porque vocês têm que estar preparados, né, porque gente complicada vocês já vão encontrar demais. Preparação, não decoreba. É o que eu falei, a gente não decora teste. A gente treina a mente como a gente treina o corpo,
né? E para isso vocês precisam de quem conhece sobre isso, de quem estudou sobre isso, de quem sabe realmente sobre isso, para ajudar vocês nessa jornada, ok? Então, a mentoria, como que ela acontece, a mentoria de teste psicológico? Primeiro, a gente vai entender do que é avaliado um teste psicotécnico. Hoje eu dei, assim, a capa do Batman, né, vamos dizer, uma ideia bem geral e bem, assim, por fora, né, bem rasa do que é isso. Então, na mentoria a gente entra bastante, né, no entendimento do que é avaliado, dos testes, aí a gente passa cada teste, vê tudo direitinho. O treino de atenção, tempo e execução, né, porque aí vocês fazendo, tendo condições de fazer esses testes antes e, na verdade, percebendo como que vocês vão estar mais, vamos dizer, preparados para isso, né? A preparação emocional contra a ansiedade, que aí eu passo exercícios, a gente faz exercícios juntos online, a gente trabalha as emoções, faz dinâmica de grupo online também, tipo uma mentoria, né, grupal, e a orientação sobre recursos e devolutivas quando for o caso, certo? Então, não deixa a ansiedade tirar a farda que você conquistou, né? Porque vocês sabem, e eu sei, eu já estou nessa área com vocês e com outros, né, há muitos anos, e eu sei o quanto é difícil, né, chegar a passar na prova, né, na prova escrita, depois ir para aquele tanto de exames que vocês têm que arrebentar para fazer, aquele tanto de exame que eles pedem, depois TAF e depois separado no psicológico, aí é coisa de, né, de infantil. A gente tem que preparar para o psicológico como a gente prepara para o resto todo. Já pensou chegar lá e ver o pôr do sol e não poder ir chegar até no sol, né? Vamos dizer assim, ficar na beira da montanha? É muito triste, né? Então, a gente está aqui para ajudar vocês a chegar na montanha e ver tudo que vocês querem ver mesmo, tá? Então, não deixe a ansiedade tirar, né, a farda que você está querendo conquistar, tá? Gente, esse curso, eu tenho esse curso há muito tempo, o curso é meu, só que o professor Mineirinho ficou aqui na minha cabeça, né, querendo uma parceria comigo desse curso para vocês, e como eu sou parceira da Comando Concurso, eu falei para ele, beleza, vamos fazer essa live, né? Plantar aí, na verdade, para eles o que seria a mentoria e o que a gente pode fazer para ajudar. Então, quem tiver interessado, o professor Mineirinho está aí, tem que mandar para ele agora, tá? Eu acho que ele vai falar com vocês mais alguma coisa. Fala, Caveiras! Tá, então como que vai funcionar essa mentoria, né, que eu falo é uma mentoria, um acompanhamento da parte psicológica. Primeiro, eu sei que muitos crocodilos aqui têm que entender muito bem como que é o projeto. O curso vai ser detalhado, você vai saber o que fazer, como fazer, mas garantia de sucesso, a única garantia que você tem, crocodilo, é a morte. Mas se você for sem esse treinamento, realmente as coisas vão ficar difíceis. Você vai entregar a sua vida na mão de uma banca examinadora que vocês já analisaram que essa banca aí é uma banca que costuma fazer várias lambanças. Eu não confio nessa banca. Então, ela vai ver o que a banca quer, aplicar os testes exatamente do jeito que ela quer. Isso aí, esse psicológico é para a vida. Só que como que vai funcionar? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu tenho certeza, veja bem, eu tenho certeza que vai ter aluno que vai comprar esse material e vai falar o quê? Professor, eu comprei o material, só tem o PDF da live. Eu comprei o curso errado, crocodilo. Essa plataforma aqui vai ser a plataforma de pagamento, vai ter as videoaulas, mas veja bem, serão 15 horas ao vivo, que quando terminar, grava, edita, no outro dia sobe para a plataforma restrita,
para vocês assistirem quando vocês quiserem. Entrou lá hoje. Prof, cadê videoaula? Crocodilo, nós não temos videoaula. Vai ser ao vivo. Então, a partir do primeiro encontro, vai ficar gravado, sobe. O que vocês vão encontrar lá hoje? Vocês vão encontrar simplesmente o PDF dessa live de hoje. Simplesmente isso. Ah, o curso é isso? Não é isso, Crocodilo. É porque nós vamos marcar os encontros ao vivo. Vai ficar gravado, vai subir para a plataforma. E quanto que a professora vai fazer hoje? Crocodilo, esse curso dela, ela oferece, principalmente em Minas, ela já vendeu em Minas para alguns cursinhos lá, ela oferece a 597. Para vocês que é da Comando Concurso, ela fez uma parceria que o curso completo vai sair 297. Mas somente para quem é da Comando Concurso. Então, muito obrigado, viu, professora? Deu show na hoje. Eu que agradeço, gente. Fiquem bem aí. Vamos investir que o retorno é certo, tá bom? Um abraço, até mais. Boa noite, tamo junto, Caveiras.